Olá, começa agora o Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf. O Sintaf é o sindicato que representa, que une os servidores da Secretaria da Fazenda do Ceará. Aqui a gente fala de economia, finanças públicas, trabalho, cultura, enfim, tudo que pode impactar a minha, a sua, a nossa vida. E convidamos você a permanecer com a gente. Inscreva-se no nosso canal, curta, comente e compartilhe esse conteúdo. Hoje, o tema central do nosso podcast é reforma administrativa. O que está em jogo? Você já parou para analisar quem ganha e quem perde com essa reforma? Já sabe se os serviços públicos serão afetados e o que realmente está em risco com as mudanças que estão sendo discutidas? E para o bate-papo de hoje, recebemos remotamente, direto do estado do Paraná, o vice-presidente nacional da Pública Central do Servidor, Vandercy Polacchini, servidor público do Paraná e auditor fiscal com longa trajetória sindical. Polacchini, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Fala Fisco do Sintaf. Olá, boa tarde, Brasil, né? Em nome de quem eu cumprimento todos os colegas aí do Fisco do Ceará, também os colegas da equipe técnica e os que estão nos assistindo. Bacana. Vai ser, imagino que um momento aqui de discussões, de assuntos muito importantes, tanto para os servidores públicos quanto para a sociedade. É importante que a sociedade conheça alguns dados que não são ditos pela imprensa, que não são ditos no momento das discussões. Muito bem. Também conosco o diretor de organização do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf, Carlos Brasil. Bem-vindo, Brasil. Obrigado, Tarcísio. Eu gostaria de saudar os fazendários cearenses, dar um grande abraço ao nosso querido Polacchini, vice-presidente nacional da Pública. Em nome dele, abraçar a todos os colegas paranaenses e também os fazendários de todo o Brasil. Polacchini é nosso companheiro na federação e desde já agradecemos a presença dele em nosso podcast. Muito bem, vamos destacar um pouco mais sobre a trajetória do Vandercy Polacchini, formado em Ciências Contábeis e em Processamento de Dados. Ele é servidor público do Estado do Paraná desde 1992 e auditor fiscal da Receita do Estado desde 1994. Foi presidente da Associação dos Funcionários Fiscais de Maringá e do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Paraná. Ele é membro titular do Conselho de Administração da Paraná Previdência. Bem, a reforma tributária voltou a ser pauta no Congresso Nacional. Para muitos servidores, paira uma dúvida. Afinal, qual o real objetivo da PEC 32? Que pontos da reforma você, meu amigo Polacchini, mais graves para o servidor público nela está contido? Bom, boa tarde mais uma vez. O primeiro ponto que eu considero como mais grave nessa questão da reforma é o ponto da falta de transparência, o modelo que está sendo adotado para a condução desse debate, né? É uma reforma que não tem objetivos claros em relação à questão realmente de avanços, né, de estruturação do setor público, porque ela se baseia em premissas equivocadas em relação ao que se pensa quando se fala em reforma. Né? Agora, recentemente, nós estivemos conversando com a ministra da Gestão e Inovação, ministra Esther Dweck, que tinha já publicizado, né, ter tornado público a ideia do governo de fazer uma reforma assim, mas uma reforma que viesse estruturando o serviço público. Uma reforma que fosse feita em camadas, né, e que pudesse, de alguma forma, trazer avanços em tecnologia, transparência, eficiência, né, buscar o fortalecimento de carreiras, buscar também para os servidores públicos também
capacitação, né, nas suas áreas, para que, de uma forma geral, os servidores pudessem atuar melhor, que o Estado tivesse mais estruturado, que os setores estivessem estruturados, quer dizer, é uma reforma que busca, de fato, com base na evolução do atendimento, na evolução dos resultados e fazendo adequação do setor público para entregar da melhor forma possível as políticas públicas à sociedade. Mas não é o que a gente vê nessa proposta. Primeiro, que é uma proposta que a narrativa construída fala de eliminar supersalários, privilégios e férias de 60 dias para servidores. Isso aí foi o que primeiramente foi levado para a imprensa, foi levado para a sociedade, foi levado para alguns setores que influenciam muito nesse tipo de projeto quando tramita no Congresso Nacional. Tem muita influência, que é o setor privado, né, o setor produtivo, que busca atuar também de alguma forma no Congresso Nacional e influenciar os resultados em relação a esse projeto. E a gente vê que esse totalmente, tipo... né? Distorcendo Exatamente. totalmente a essência do que seria essa reforma, né? Exatamente, porque você veja, super salários, privilégios e férias de 60 dias, somente 0,06% dos servidores têm. Então, o foco, na verdade, não é esse. Isso aí é uma narrativa construída para ganhar a aprovação da imprensa, para ganhar a aprovação do mercado, para ganhar a aprovação, né, da sociedade de uma forma geral, para um projeto que está sendo construído, que a gente sabe que no final, que o objetivo final não é esse de estruturar o serviço público, é de Qual o precarizar foco, mesmo. então? E qual o foco, então, É, Polaquinho? Olha, veja, o que acontece? Quais são as propostas? Primeiro, você veja que ele quando fala, primeiro, nós não temos texto, nós estamos discutindo sobre hipóteses. A gente imagina que o texto que está sendo construído, que não foi disponibilizado sequer para os deputados que fizeram parte do grupo de trabalho. Então, você vê que está sendo construído um cenário, né, para que exista uma aprovação da sociedade em relação a esse projeto, em que eles buscam legitimar esse processo de reforma quando eles colocam esses motivos que eu coloquei. O que a reforma vai atacar? Né? Claro, quem que vai se dizer contra o fim de férias de 60 dias, de privilégio de subsalários? Todo mundo é contra. Né? Aí é constituído um grupo de trabalho, tá? São convocados lá os deputados, né? Os deputados se inscrevem, são escolhidos os deputados que vão fazer parte do grupo de trabalho. Nesse grupo de trabalho, os servidores públicos que conhecem de fato lá na ponta, né, qual que é a necessidade da sociedade, o que a sociedade precisa, como o serviço público tem que ser, o que pode ser melhorado no serviço público, né? É claro que também a gente precisa ouvir a voz da sociedade, mas os servidores públicos também têm conhecimento porque trabalham e conhecem o serviço público do lado de dentro, né? As entidades que representam os servidores públicos, elas foram escutadas, né, das muitas entidades que existem, pouquíssimas tiveram possibilidade de participar do grupo de trabalho, e foi uma vez só, um dia só, uma das mais de 20 audiências, uma só, tá? E outra coisa, 3 minutos para cada liderança, para cada representante do servidor público falar. Em 3 minutos, quem que consegue elaborar uma crítica, quem consegue tratar, né, sobre uma questão tão complexa aí que deveria ser discutida a longo prazo, né, e de forma aberta, de forma transparente. Ninguém consegue. Segundo, montar um grupo, uma comissão geral no plenário, né, mais uma vez para legitimar o processo, para dizer, nós estamos fazendo tudo certinho. Dissemos para a sociedade o que nós queremos, conseguimos a aprovação, nós montamos um grupo de trabalho e agora fizemos até uma comissão geral para convidar todo mundo para falar, né, no plenário da Câmara. Mais uma vez, as entidades que estiveram lá presentes, que representam servidores públicos, mais uma vez em número reduzido, tiveram apenas 3 minutos para falar. 3 minutos para elaborar suas críticas em relação ao texto que não existe. Né? Nós tivemos que
inclusive tentar garimpar junto a assessores, junto a consultores dentro da Câmara, o que se fala, o que é possível estar ou não nesse texto da reforma. Segundo ponto, ouvimos dos próprios deputados que fizeram parte do grupo de trabalho, que eles não tinham conhecimento de uma linha sequer do que estava escrito nesse texto. E estavam ali no plenário, não teriam direito à fala e também não sabiam sobre o que estariam discutindo, quer dizer, o que estava ou não no texto. Então, vejam, primeiro, um desrespeito aos deputados que estavam fazendo parte do grupo de trabalho, né? E segundo, uma afronta ao processo democrático. Porque como é que se constrói um texto para uma reforma que se espera, assim como aconteceu com a reforma tributária, né, que foram mais de 20 audiências públicas, quase 1.000 pessoas foram ouvidas durante o processo, então, um processo onde todos tiveram a oportunidade de falar, e ainda assim a gente sempre tem alguma preocupação em relação ao resultado que isso possa ter na prática, né? Agora, imagina um texto, uma reforma sendo feita assim às pressas, sem a participação efetiva e de forma transparente de todos os interessados no processo. Então, veja, a gente vê que eles estão se justificando, né, legitimando o processo, mas usando, assim, eu digo assim, até de algum subterfúgio para dar a impressão de que tudo pareceu transparente, e pareceu ter sido feito de forma democrática quando não está sendo. Eu queria passar aqui para o Carlos Brasil, diretor do Sintaf, mas antes, nesse concerto desafinado, quem são os maestros? Olha, a gente imagina, no dia, por exemplo, dessa comissão geral, no Congresso, tinha um representante de um organismo criado e financiado pelo setor produtivo, né? O Sistema S, Faria Lima, né? Os donos do capital no país. E essa pessoa, a todo momento, ele é o presidente do República.org, a todo momento e a toda fala do deputado Pedro Paulo, que é o relator do projeto, ele aplaudia, né? Batia a palma, né? E depois ele teve um momento de fala também e defendeu todo o projeto como se estivesse sendo o projeto idealizado da melhor forma possível. Então, a gente imagina que muita gente está contribuindo para que esse projeto aconteça, menos os servidores públicos, né, que deveriam participar sem sombra de dúvida, né, porque conhecemos todos os meandros do serviço público, tudo que a gente sabe que pode ser melhorado. É claro que a gente também defende que o setor público deva sofrer, né, um processo de evolução, um processo de evolução, sobretudo do ponto de vista estrutural, né, assim como do ponto de vista tecnológico, e nós temos que sempre buscar, de alguma forma, melhorar a entrega da política pública à sociedade. Mas nós não podemos aceitar também que, sob a perspectiva que é utilizada para se propor uma reforma administrativa, dizer que no serviço público nada funciona e que a gente tem que mudar tudo. Quer dizer, tem que terceirizar, tem que privatizar e tem que jogar na mão da iniciativa privada, porque na iniciativa privada tudo funciona. Mas nós sabemos que o serviço público, ele tem uma característica diferente do setor privado, porque nós não buscamos lucro. Né? O setor aqui que pratica uma política pública, ele não busca lucro, ele busca, sim, de forma universal, fazer com que toda a sociedade, com que toda a população receba aquele serviço público, o que não é uma característica do setor privado. O setor privado não vai buscar atender a necessidade da população, entregar o serviço público aonde ele não tiver lucro. Né? E nem sempre o serviço público é lucrativo. Ele é uma política pública, né, porque ele não visa lucro, ele visa, sim, atender a sociedade, atender a população. Vanessa, nós acompanhamos o momento do Congresso hoje e a gente vê uma polaridade muito grande. Vê uma discussão em torno de uma CPMI do INSS, vê o debate em torno
reforma tributária. E, assim, a gente fica meio que esperando de tentando visualizar um cenário de quando e como deverá ocorrer essa reforma administrativa. E a gente vê também, às vezes, a descrença de alguns colegas, apesar de toda a mobilização, que é uma característica do fazendário, mas às vezes uma descrença na questão da organização sindical. Então, eu queria que você abordasse qual o papel das centrais e das federações nesse debate, que você já deu aqui um preâmbulo, e se existe algum prognóstico dessa reforma ser aprovada ainda esse ano ou ainda tudo muito nebuloso. O fato é que também quero concordar com você que desta reforma a gente poderia até chamar de deforma do serviço público. A gente não tem muito o que esperar se mantivermos esse nível de debate ou falta de debate. Então, assim, para os fazendários cearenses, o que podemos esperar desse final de ano? Olha, na verdade, é uma incógnita. A gente, pela forma como vem sendo conduzida, a gente enxerga a possibilidade, né, e nós corremos o risco dela ser encaminhada direto para plenário, porque se não está se buscando transparência no texto agora, alguma razão tem. Porque se fosse uma reforma que fosse palatável a todos os segmentos, ela estaria aí, né, aberta para que todos pudessem opinar e discutir tecnicamente. Né? E a gente da pública, nós temos muito essa característica de buscar os gabinetes dos deputados, as lideranças, fazer o debate técnico em relação às propostas. A gente faz isso a todo momento, antes de buscar mobilização de rua, de fazer grandes manifestações, a gente busca e até ao mesmo tempo que isso, né, a gente está visitando gabinetes e tratando com os deputados em relação aos pontos técnicos daquela matéria que está tramitando e que a gente busca participar. Agora, sem um texto, nós não temos condição de fazer esse trabalho, né? Nós temos, inclusive, buscado tratar em relação a algumas coisas que a gente tem escutado de assessores, de consultores dentro da Câmara, né? Ele fala, por exemplo, que não vai acabar com estabilidade, mas no momento em que se busca criar carreiras e cargos de contratação por tempo determinado, quer dizer, muito embora exista a possibilidade que sejam contratados no regime estatutário, o que a gente não vê como uma possibilidade real, porque o regime estatutário, que era o regime jurídico único do servidor público, ele buscava o provimento de cargos, provimento efetivo e carreiras longas, né, onde o cidadão lá buscava, através de concurso público, acesso a esse cargo e depois construía uma carreira dentro do serviço público, né, através do regime estatutário. E a estabilidade de emprego também como sendo uma garantia da sociedade de que esse servidor público ia exercer esse cargo com independência, sem ter que se submeter a mandos políticos passageiros, né, aqueles cargos de gestão, né, que são nomeados politicamente e que estão por tempo determinado, e que às vezes buscam a decisão, a tomada de decisão e buscar, né, as atribuições dos servidores públicos, que elas sejam exercidas segundo alguns interesses, que não são aqueles reais da sociedade e aqueles inerentes ao cargo que está sendo executado. Então, a estabilidade, além de uma segurança do servidor público, de que ele não vai sofrer um assédio desse gestor político, também tem a segurança da sociedade, a sociedade de que o juiz vai julgar de forma imparcial, que o auditor fiscal e o fazendário vão exercer a sua atividade de forma independente e também com isenção em relação à sua atuação, né, buscando respeitar todos os direitos de todos os cidadãos, sem escolher a quem ele vai ou não direcionar o seu trabalho
trabalho, né? Então, isso aí a gente vê que ele vem tratando muito, isso preocupa demais. Isso pode, inclusive, colocar carreiras em extinção, né? Isso pode colocar segurança, por exemplo, em relação à remuneração dos servidores públicos, que hoje é feita segundo uma tabela de remuneração, e agora eles estão tentando criar tabelas nacionais e um período de transição entre essas tabelas, limitando, por exemplo, a remuneração inicial do servidor a 50% da remuneração final daquela carreira. Quer dizer, isso aí atrapalha, inclusive, a busca do Estado por pessoas qualificadas no mercado e que venham para o Estado atender aquela demanda, né, com capacidade, né, pessoas que estejam preparadas para isso. Quando você limita a remuneração a um patamar muito abaixo do que o mercado paga. E nós estamos tendo essa dificuldade, inclusive, nos fiscos. Nós estamos perdendo nos estados, perdendo profissionais para a iniciativa privada, né, perdendo profissionais para outros estados que às vezes pagam melhor e oferecem melhores condições, e isso aí pode piorar ainda mais com essa reforma. Então, são situações que a gente vê acontecendo, como, por exemplo, a proposta de avaliação de desempenho individual, né, que a gente não vê isso acontecer segundo critérios objetivos, isso pode acontecer de forma subjetiva também. Isso aí também flexibiliza e fragiliza a estabilidade. Mas o pior de tudo que a gente vê agora é a criação e a possibilidade de contratações precárias, ou seja, servidores que venham a assumir posto de trabalho no serviço público por tempo determinado. Isso aí é muito ruim, porque nós vamos ter esse servidor que hoje, o servidor público, ele tem uma linha de conduta, até a sua vida pessoal, ele pauta em função da atividade que ele desempenha no serviço público. E ele pensa a longo prazo, ele pensa que ele tem responsabilidade com o serviço público, ele tem compromisso com o serviço público. Agora, se eu sou contratado para executar uma atividade por tempo determinado, qual que é o meu compromisso com o serviço público, com a sociedade? Não o meu compromisso, ele vai ser... Me permita, Valdir. Sim, à vontade. Você vê algum risco, diante de tudo que você está colocando, a previdência também do servidor público? Com certeza, a previdência, ela vai ser impactada fortemente, porque hoje os fundos de previdência, eles só serão, aqueles que estão com equilíbrio atuarial, eles estão tendo como base a possibilidade de, no cálculo atuarial, considerar a geração futura. Porque hoje o sistema que paga hoje as atuais aposentados, paga com base na contribuição dos atuais servidores, na contribuição da patronal do Estado, nos aportes financeiros que são feitos pelo Estado, e também pela contribuição dos futuros servidores, dos entrantes, né, que a gente considera como geração futura. Quando você faz uma reforma administrativa que você possibilita a contratação de forma precária, e agora com aquele julgamento que nós tivemos no Supremo, no STF, da constitucionalidade da emenda 19, que colocou fim ao regime estatutário como sendo o regime jurídico único, a possibilidade de criação de regimes diversos de contratação, né, além do próprio regime CLT. Quer dizer, quem é contratado pelo regime CLT, ele vai contribuir para o regime geral. E ele não vai contribuir para o regime dos RPPS, né, do regime próprio de previdência. Isso vai fazer com que esses fundos de previdência, que eles, então, sofram um colapso no futuro. Eu tenho como exemplo aqui, tem os dados, inclusive, do Fundo de Previdência do Paraná, do qual eu faço parte. Hoje, lá, se eu desconsiderar a geração futura no Fundo de Previdência do Paraná, que é um dos mais estruturados do país, né, está entre os 5 mais estruturados do país, se eu desconsiderar a geração futura, um cálculo atuarial, né, que me coloca esse regime próprio com 75 anos de existência, né, ele faz com que esse regime entre em colapso nos próximos 25 anos. Então, veja,
a gente não sabe exatamente quando vai acontecer em cada um dos regimes. São mais de 2.200 regimes próprios de previdência no país, considerando estados e municípios. A gente não sabe quando cada um deles vai entrar em colapso, mas o certo é que, sem geração futura, todos vão entrar. Ou os tesouros estaduais e municipais pagam a conta. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Né? E se hoje não estão dando conta mais de fazer, né, frente a esses déficits previdenciários, tanto que a gente viu agora aprovada essa PEC dos precatórios, foi justamente uma PEC que visou aumentar o prazo de pagamento desses entes, desses municípios e estados que não estão conseguindo arcar com os seus débitos junto aos fundos de previdência. Então, veja, já não estão conseguindo hoje, sem geração futura, como é que vão conseguir fazer isso no futuro? E se fizerem, vão tirar dinheiro de política pública para estabilizar os fundos de previdência. Né? Então, eu vejo assim como uma medida de muita irresponsabilidade fazer uma reforma sem analisar todos esses pontos. Polaquinho, você falou em algumas carreiras que correm risco, né? Eu queria que você dissesse que carreiras são essas. E você fala no começo de falta de transparência e o nosso amigo Brasil fala em algo nebuloso. Eu pergunto, o que é que há de bom nessa proposta de reforma administrativa? Olha, a gente tem que perguntar de bom para quem, né? De bom para a sociedade, para os servidores, eu não vejo nada. Agora, de bom para um mercado que está de olho na terceirização que vem com essa reforma, aí tem bastante coisa, né? Porque isso aí pode transformar o Estado numa plataforma onde o setor público vai lá e se serve daquele serviço que ele quer prestar. Mas, obviamente, que ele vai escolher só aquilo que dá lucro, né? O que vai sobrar para o Estado, ter que atender aquela população que não tem condições de morar num grande centro, de ter acesso ao serviço público, né, aquele serviço público de maior volume. Porque para o setor privado, o que dá lucro é volume. E no setor público, nem sempre o serviço público é volume. Né? Então, você tem que pensar no serviço público de forma universal, você atender toda a população, né, e que toda a população tenha direito a receber o serviço público, independentemente se aquela operação vai ser lucrativa ou não. A gente vê, por exemplo, agora eu estive lá no estado de Rondônia, semana passada, eles têm um projeto lá do Tribunal de Justiça do estado de Rondônia, e junto com a Secretaria de Saúde, onde eles pegam uma embarcação e ficam durante 15 dias percorrendo populações, né, e às vezes tem ali várias populações, além de aldeias, também tem, né, distritos que estão nessa região amazônica, que estão longe do município principal, né, e que estão isolados e precisam receber tratamento de saúde, precisam receber tratamento judiciário. Tem gente lá nesses locais que estão há 5 anos com o tempo para aposentadoria cumprido e ainda não recebem o benefício. E a justiça tem que buscar levar também o acesso a essas pessoas, quer dizer, pessoas que não terão condições de sair lá das suas localidades e visitar o tribunal, contratar um advogado. Então, a saúde também tem que chegar nessas pessoas, a educação tem que chegar nessas pessoas, né? Então, eu pergunto, existe um interesse do setor privado de levar esse tipo de serviço público, de atender, porque ele não é lucrativo. Você veja que uma equipe navegando por 15 dias, visitando aldeias, às vezes tem que esperar, né, às vezes algumas aldeias indígenas, algumas outras de pescadores, e tendo que contar com a ajuda do tempo, contar com a ajuda da situação ali, das condições para poder levar esse atendimento. Então, isso aí que é o serviço público. O serviço público é isso, o serviço público é atender a população brasileira sem levar em conta se essa operação, se esse serviço, se essa entrega tem lucro ou não. O importante é que a pessoa receba, que ela tenha dignidade, que ela receba a política pública. Polaquini, nós estamos já
praticamente no final do nosso podcast, eu perguntaria que articulações têm sido feitas com parlamentares, centrais e sindicatos, e como é que os servidores podem participar das mobilizações, mesmo estando fora de Brasília? Veja, as centrais sindicais, a pública já entrou já nesse processo já desde o início, né? As centrais sindicais, elas agora também mobilizadas através do Fórum das Centrais. Nós tivemos também agora há uns 15 dias uma reunião com o ministro do Trabalho, Rogério Marinho, e também com a ministra Esther Dweck, onde nós colocamos essa preocupação, porque até em relação ao governo, o relator diz que existe consenso, e quando na verdade não existe, porque a proposta de reforma do governo não visa uma proposta construída através de uma emenda constitucional, porque a emenda constitucional, ela não permite sequer que o governo tenha a possibilidade de vetar ou sancionar o que for aprovado, porque uma vez aprovado por emenda constitucional, está valendo, né? Então, o que o Congresso aprovar agora está valendo, e essa é a nossa preocupação, porque se for levado a plenário sem discussão, né, e pode ser, inclusive, ser apensada uma proposta de emenda que já tramitou e que já esteja pronta para plenário. Então, significa que ela pode ser aprovada rapidamente. Isso é a nossa preocupação. Sem debate, como nós dissemos, né? A gente sem sequer saber o conteúdo que tem ali. O que nós estamos fazendo? A gente está mobilizando, nós estamos fazendo trabalho de gabinete em gabinete, né? Nós estamos participando dos debates e nós estamos fazendo também mobilizações em aeroportos. É importante que os sindicatos se mobilizem nos aeroportos para tentar o acesso ao deputado, e é importante também que aconteçam visitas aos deputados na base, né? Que os colegas que não têm condição de vir a Brasília para fazer esse trabalho, para visitar gabinetes, para poder fazer esse trabalho, que visitem os deputados nas suas bases aí, né? E levem para eles as preocupações em relação a todos esses pontos que nós julgamos que são preocupantes em relação à reforma administrativa. Então, as entidades têm um papel fundamental nessa reforma, e bem como também os seus filiados. É importante que todos ingressem agora nessa luta. Se não pode fazer pessoalmente, que faça por e-mail, enviando e-mail ao deputado, né, que tente ligar no gabinete, que tente falar com o deputado aí na sua base, e aí a gente vai criando camadas de participação, né? Cada um dentro da sua possibilidade, né, tentando, de alguma forma, influenciar nesse processo todo. Valdeci, há quem diga que a reforma administrativa é uma continuidade da reforma trabalhista. E a gente sabe que a reforma trabalhista não entregou aquilo que prometeu, ou que pelo menos prometeram à sociedade. Em se aprovando uma reforma administrativa da maneira como se a gente imagina, já que a gente não tem acesso. Precarização do serviço público, redução, Estado mínimo. Que projeto de país é esse que a gente pode esperar daqui para frente? Nós podemos esperar o pior possível, porque, veja, por isso que eu digo que essa reforma ela está pautada em premissas equivocadas. Primeiro, porque, veja, vamos considerar do ponto de vista do número de servidores públicos no Brasil em relação ao número de trabalhadores, né, empregados. Hoje, no Brasil, nós temos a cada 100 trabalhadores, 12 no serviço público. Nos Estados Unidos, esse número é 17. Então, muito maior que no Brasil. E nos países mais desenvolvidos, né, sobretudo os países nórdicos da Europa, que são os países mais desenvolvidos em termos de política pública e de bem-estar social, esse número passa de 20, e chegando o país a ter 24 trabalhadores a cada 100. Então, a cada 100 trabalhadores no país, 24 estão no serviço público. O Brasil tem metade disso. Olhando do ponto de vista orçamentário, o Brasil também ocupa do seu orçamento para pagar servidor público o mesmo percentual que ocupa a média dos países da OCDE. Então, veja, onde está o problema no serviço público?
Então, o serviço está abaixo, se a eficiência está baixa, nós temos que buscar, então, meios para que o setor público se torne mais eficiente, mas não fazendo isso de forma, no sentido de precarizar, né, o setor público, porque você não vai melhorar o serviço público trazendo para o serviço público um cidadão que vai trabalhar aqui por tempo determinado, porque ele já sabe quanto tempo ele vai ficar aqui e ele vai dispensar a quantidade de energia que é suficiente para se manter no cargo esse tempo. Ele não vai pensar a longo prazo o serviço público, né? Ele não vai pensar na continuidade da política pública, que a política pública tem que ser contínua, né? Então, é uma série de situações que envolve essa reforma e que a gente vê que está na contramão do que acontece nos países mais desenvolvidos, né? Onde a gente tem, inclusive, estudos, né, que foram desenvolvidos por universidades de ponta no planeta, que dão conta de que quanto maior no serviço público a quantidade de cargos de provimento efetivo em relação aos cargos temporários ou aos cargos de livre nomeação, aqueles que são politicamente indicados, né, que são os cargos em comissão, quanto maior esse número, maior, inclusive, o desenvolvimento econômico do país. Essa relação foi buscada fazendo esse estudo em diversos países, né, em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos também, e se percebe que nos países desenvolvidos a relação é favorável ao número de cargos de provimento efetivo, enquanto que nos países subdesenvolvidos, o maior número de cargos é de cargos de livre nomeação. Então, vejam que, então, a reforma como se busca, ela está na contramão da história das principais economias mundiais. Então, não tem como você, baseado em premissas que são equivocadas, fazer com que um processo seja, de forma objetiva, exitoso ao final. E essa reforma não vai ser exitosa por essa razão. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso podcast Fala Fisco, tendo aqui conosco hoje, remotamente, direto do Paraná, o Vandercy Polacchini. Meu amigo, que mensagem você deixa para os servidores do Ceará e do Brasil em 2 minutinhos? Bom, a minha mensagem é de que a gente entenda nesse momento qual que é o nosso papel como servidor, né, de buscar levar informação para a sociedade em relação ao que está acontecendo e também o engajamento às entidades, né? Hoje não tem como a gente buscar mudar esse cenário se a gente não tiver uma musculatura nacional voltada para isso. E essa musculatura, cada fibra dela começa lá, na entidade de base, nos seus filiados, a filiação da entidade de base às federações e confederações, e essas 3 entidades, então, níveis de entidades filiadas às centrais, e a gente buscar, então, um modelo de ação em conjunto. Mas agora, diante dessa gravidade, né, e da iminência disso acontecer de forma mais rápida, a gente tem que se mobilizar rapidamente também aí na base. Então, a minha palavra agora para todos é que se mobilizem, busquem o sindicato, busquem lá apoiar as ações do sindicato, busquem os seus deputados, aqueles deputados com quem você tem um contato, né, e faça com que ele receba o sindicato, para a gente tentar mudar, né, mudar essa forma de pensar também dos parlamentares. Muitos parlamentares, infelizmente, votam com a bancada e acabam não analisando as questões individualmente. Então, é importante que a gente leve a informação a cada um deles também, para que eles possam tomar a decisão, né? Formular o seu voto, formar a sua convicção com base em informações também que, infelizmente, eles não vão receber da imprensa e tampouco lá das suas lideranças. Muito bem. Carlos Brasil, diretor de organização do Sintaf, suas considerações finais, você que está à frente de uma entidade sindical forte, reconhecida, referenciada, por tudo que nós ouvimos aqui do Vandercy Polacchini. Eu gostaria de renovar o convite aos fazendários cearenses a atenderem aos chamados,
as mobilizações do Sintaf, dizer a todos que o Sintaf acompanha a reforma tributária, acompanha a reforma administrativa, pede a todos para se mobilizarem. Nós tivemos um exemplo recente de que uma mobilização social, uma mobilização que foi às ruas, né, mudou o pensamento então dominante do Congresso, e que a gente também pode fazer a coisa acontecer. E que é preciso fortalecer as entidades sindicais, as entidades associativas, para que, organizados, possamos influenciar no debate e conseguir corrigir as possíveis distorções que possam haver em uma reforma do serviço público. Serviço público esse que leva a educação a quem precisa mais, que leva a saúde a quem precisa mais, que são aqueles que podem menos, são aqueles menos favorecidos. Então é para isso que o Estado existe, é para prover aqueles que podem menos os serviços essenciais. Muito obrigado aos fazendários e, mais uma vez, muito obrigado ao Sindicato dos Bancários do Ceará, que possibilita a produção desse programa. Muito bem. Agradecemos imensamente a presença do nosso convidado, Vandeci Polacchini. Obrigado, Vandeci. Vice-presidente nacional da Pública Central do Servidor e do diretor de organização, Carlos Brasil. A você que nos acompanha, muito obrigado pela escuta. Esse foi o podcast Fala Fisco, do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf. Continue acompanhando o nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os colegas, faça essa voz chegar mais longe. Até o nosso próximo episódio.